Oi, gente, tudo bem? Aqui é Cristiane, professora de Física, e hoje eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês com as explicações referentes ao primeiro conteúdo do PET, tá? Vocês estão no primeiro ano e a primeira matéria é vetores, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre vetores hoje. Eu queria, antes de tudo, falar que espero que vocês estejam bem. Sei que a situação com relação a essa pandemia está muito complicada e ter aula online é bem difícil, mas a gente está aqui sempre para fazer o melhor e ajudar vocês. Então, espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco melhor sobre o conteúdo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma tela de slide para vocês irem acompanhando o que eu estou falando com imagens, porque fica complicado, senão vocês não conseguem visualizar o que eu estou falando, tá bom? Como eu falei, a gente vai falar sobre vetores, tá? Então a gente vai começar. Primeiro, a gente vai ver o que significa uma grandeza, tá? Então, em física, a gente trabalha com o conceito de grandezas. Grandezas são coisas que a gente pode medir, mas que não é um objeto. Por exemplo, a porta de casa. A porta é um objeto, mas eu posso medir nela algumas grandezas que são consideradas físicas. Por exemplo, a altura da porta, a largura da porta. Isso tudo são grandezas físicas, tá? A gente pode medir, por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza física. O relógio é um objeto. Ele é o instrumento que a gente usa para fazer essa medida, né? Mas a gente pode medir o tempo, que é uma grandeza física. A gente pode medir, por exemplo, também a temperatura, a velocidade. Tem muitas coisas que são consideradas grandezas que a gente consegue medir e que são importantíssimas para a física, porque na física e nas ciências exatas a gente trabalha com coisas relacionadas ao nosso dia a dia, mas que têm aplicações relacionadas a medidas e a cálculos, por isso que elas são tão importantes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas. Existem dois tipos de grandeza, tá? A grandeza que a gente chama de escalar. Qual é essa grandeza? A grandeza escalar é aquela tipo de grandeza que a gente mede e o resultado dela, né? Ela é definido em apenas uma informação, que é o número e a unidade de medida. O que é a unidade de medida? É um símbolo e uma palavra que a gente coloca depois do número que sempre se relaciona com aquela grandeza. Por exemplo, quando vocês ouvem falar, né, 40 segundos, vocês sabem que segundos tem relação com tempo. Então, ninguém precisa falar que é tempo para vocês. Quando vocês ouvem falar minuto, você já sabe que é tempo. Então, essa palavra, minuto, ela é uma unidade, é uma palavra que associa uma quantidade, uma medida, a um número e a uma grandeza. São três coisas que se relacionam, tá? Então, a gente agora vai ver alguns exemplos de grandezas escalares que só o número e a unidade de medida basta. Aqui nesse slide tem alguns exemplos. O tempo, que eu acabei de falar para vocês, aqui tem um exemplo, 42 segundos. O tempo, não preciso falar mais nada, a não ser o número e a unidade, segundo. E eu tenho que colocar essa unidade. Por exemplo, eu não posso pôr 42 só. Por quê? Se eu só falar 42, eu não sei. É muito diferente o segundo de minuto de hora. É diferente eu esperar 42 segundos por uma pessoa, esperar 42 minutos por uma pessoa ou esperar 42 horas. Então, é muito importante eu sempre colocar a unidade de medida. Outro tipo de medida que é escalar é a pressão. Aqui tem um exemplo de 2 atm. ATM é uma medida que chama atmosfera. É uma medida de pressão. A gente também tem a massa, né? A massa é uma grandeza escalar. Eu só vou falar o número e a unidade. No caso aqui é o quilograma, que é o kg. 17 quilogramas.
E é muito importante também a unidade. Eu posso comprar 17 quilos de uma coisa, mas eu posso comprar 17 gramas, eu posso precisar de 17 miligramas. Então, a quantidade aqui, a unidade representa muito em relação à quantidade do material. Então, por isso que ela é muito importante. E a temperatura, que também é uma grandeza escalar. A gente põe um número e a unidade. No caso aqui, 13 graus Celsius. Existem outras unidades também. Eu não sei se vocês aprenderam, mas vão aprender tanto em física quanto em química. A grandeza temperatura, ela pode ser medida em graus Celsius, Fahrenheit, que é uma medida muito comum lá nos Estados Unidos para a temperatura, e uma outra medida é Kelvin, mas essas vocês também vão aprender depois. Então, as grandezas escalares têm essa característica. Agora, o segundo tipo de grandeza, que é o nosso foco aqui, são as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são muito importantes porque elas não bastam só o número e a unidade, igual a gente estava vendo quando a grandeza é escalar. Ela precisa de 3 informações, que a gente chama intensidade ou módulo, direção e sentido. O que significam essas coisas? Elas significam, por exemplo, a intensidade é um número, igual aquela da grandeza escalar. Por exemplo, eu posso falar que a velocidade é 30 metros por segundo. Então, isso é a intensidade, 30 metros por segundo. Mas, além disso, eu tenho que caracterizar 2 outras coisas, a direção e o sentido. O que é a direção? Por exemplo, eu tenho que falar, essa é 30 metros por segundo na horizontal, na vertical, na diagonal. Depois a gente vai falar sobre essas coisas mais especificamente, tá? Então, a direção é isso, horizontal, vertical, diagonal, ou se não oblíqua. Depois a gente vai ver. E o sentido é, por exemplo, aqui na horizontal, esse é o plano horizontal, né? Aqui é horizontal, aqui é vertical. Na horizontal, eu posso ter 2 sentidos. Eu posso ir para a direita ou eu posso ir para a esquerda. Então, essas relações representam sentido. O sentido é esquerda ou direita, cima ou embaixo, tá? Depois, eles vão caracterizar para onde isso está sendo aplicado. Por exemplo, quando eu aplico uma força, eu tenho que saber que eu estou aplicando essa força para a direita, para cima, para baixo. Isso é muito importante. Quando a gente for estudar leis de Newton, isso ainda vai ser mais importante ainda. Então, por isso que uma grandeza vetorial, não me basta só um número. Eu tenho que saber, além do número e da unidade, a direção e o sentido. Isso que caracteriza uma grandeza vetorial. Agora, a gente vai falar sobre o que é um vetor, tá? Qualquer grandeza vetorial é representada por um vetor, que é um segmento de reta orientado, tá? Então, o vetor ele é representado da seguinte maneira: é uma seta, né? Um segmento de reta é uma seta. O ponto onde está saindo a retinha é chamado de origem. E aqui, esse ponto final é chamado de extremidade. A extremidade é a que representa o sentido, é a ponta da seta que vai mostrar qual o sentido daquele vetor, tá? E o valor do módulo, ele é representado pelo tamanho desse segmento, desse comprimento aqui. Então, quando eu tiver o tamanho desse comprimento, eu tenho um módulo, ou intensidade do vetor. Aqui em cima está escrito A e tem uma setinha em cima do A. Toda vez que uma letra tivesse desenho de uma setinha em cima, representa que aquela letra representa uma grandeza vetorial, tá? Então, se eu coloco V em uma setinha, significa que é uma velocidade vetorial, tá? Então, todas as letras em física que vêm com uma setinha em cima representam grandezas vetoriais. Então, a gente viu que para ser uma grandeza, a gente tem que ter direção, sentido, e aí a gente vai precisar dessa representação. E como eu falei, essa letra com a setinha em cima representa o vetor.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o que eu já falei. O que significa a direção e o sentido. Aí tem exemplos aqui. Eu tenho esse exemplo aqui, mas primeiro vamos falar desses dois lados aqui. Primeiro, a direção. Como eu falei, vai representar a posição do vetor no espaço. Então, eu tenho que ver se ele vai estar na horizontal, se ele vai estar na vertical, se ele vai estar inclinado ou oblíquo, ou que a gente chama de diagonal também, né? E também a gente pode dar uma referência de ângulo em relação horizontal, tantos graus em relação horizontal. Mas, por enquanto, isso não vou ficar muito atenta, não. Essas três primeiras classificações de direção, elas são as mais importantes: horizontal, vertical e inclinada, tudo bem? Ali embaixo a gente tem a classificação de sentido. O que tem o sentido? Como eu falei, ele é a ponta da setinha do segmento de reta, e essa pontinha, ela representa alguma direção, algum sentido, que pode ser direita ou esquerda, para cima ou para baixo, para o norte ou para o sul. Então, lembre-se que o sentido tem essa... Porque a direção não é suficiente para determinar para onde está sendo direcionado aquele vetor. Agora, vamos ver ali nos desenhos, que são esses do lado de cá, como é a aplicação prática. Então, eu tenho esse vetor, ele é o vetor B, tá? E está escrito aqui qual é o módulo, ou seja, a intensidade. A intensidade dele é 8, ou seja, 8 unidades. Então, a intensidade sempre é um número seguido da unidade. Então, é 8 unidades. Qual é essa direção aqui, ó? Se está neste plano, é sempre horizontal. Se ele tivesse assim, ó, em pezinho, seria vertical. Então, ele está na horizontal. Então, essa é a direção. E qual é o sentido? O sentido está apontado a setinha para lá, é para a esquerda. Então, sentido para a esquerda. Segundo exemplo aqui, ó. Primeiro, o módulo ou a intensidade. A intensidade aqui é 15 unidades, 15 U. Ok. Qual é a direção? A direção, nesse caso, é inclinada ou oblíqua, né? Está nesse sentido aqui, ó. Não é vertical nem horizontal. Assim sempre vai ser oblíqua ou inclinada. Qual é o sentido, tá? O sentido é da direita, ó, para a direita e para cima. Por quê? Está apontado para a direita, mas ao mesmo tempo está um pouquinho para cima. Esse caso do inclinado, um sentido só não é suficiente para indicar, porque ele não vai estar simplesmente só para a direita. Ele está para a direita e para cima, tá bom? Tá. A gente pode ter algumas classificações com os vetores. Os vetores podem ser iguais. Quando que ele é igual? Quando eles têm o mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanhozinho. Lembra que o módulo é o tamanho desse vetor, quando a gente está falando de desenho, tá? A mesma direção, ou seja, os dois aqui estão na horizontal. E o mesmo sentido, ou seja, os dois estão apontados para a direita. Então, A é exatamente igual a B. Tudo bem? Agora, o que é um vetor oposto? O vetor oposto, ele é o vetor que vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido vai ser oposto. Por exemplo, o B aqui, ó, e o C. Lembra, ó, o B, ele tem o mesmo tamanho que o C, a mesma direção que é horizontal, os dois estão na horizontal, só que o B e o C estão para sentidos opostos. O B está para a direita e o C está para a esquerda. Então, eles são vetores opostos, tá? E o A e o C também, tá? A gente pode classificar o A com o C. Agora, o A e o B, eles são iguais. O A e o C são opostos. O B e o C também são opostos. Uma coisa interessante em relação ao vetor oposto é que o vetor oposto ele é classificado sempre com um sinal menos na frente do símbolo do vetor. Por exemplo, esse vetor aqui é chamado de vetor Z, tá? Ele é o Z. E o Z está apontado para a esquerda e tem 4U. Se eu fizer o mesmo desenho do vetor Z, só que apontado para a direita, ele vai ser chamado de menos Z.
Então, por exemplo, esse C aqui, eu poderia chamar ele de menos B também. Então, é o vetor oposto, ele é representado, se eu quiser, né, com o mesmo nome do vetor igual a ele, só que com um sinal oposto, tá? Sinal negativo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a soma de vetores, tá? Vamos supor que eu tenho um plano, olha, aqui eu tenho o vetor A e o vetor B. Quando eu unir esses dois vetores num plano e somá-los, né? Observem que os dois estão pela mesma direção e sentido. Quando eu junto os dois, mesma direção e sentido, eu vou ter um vetor soma grandão, que eu vou chamar de C aqui nesse caso. Ele vai juntar o módulo de A mais o módulo de B e vai gerar um vetor C. Observem que é exatamente igual à união desses vetores iniciais A mais B, tá? Isso aqui eu estou falando no plano de desenho. Quando a gente tiver um plano de vetor numérico, por exemplo, eu tenho um vetor que é 8 e um vetor que é 3, tá? E esses dois vetores estão para a mesma direção e para o mesmo sentido. Por exemplo, eu tenho a velocidade de uma canoa. A canoa está indo para a direita com uma velocidade de 10 metros por segundo. E a correnteza está indo para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo. Como os dois estão indo para a mesma direção, para eu determinar a velocidade resultante, ou seja, o vetor soma disso daqui, eu vou somar os dois, o 10 com o 4, e vou achar uma velocidade resultante aqui de 14 metros por segundo horizontal para a direita, tá? Sempre quando a gente faz um vetor soma para números, a gente, além de classificar o módulo, que é um número, a intensidade, a gente tem que falar a direção e o sentido, tá? Então, esse aqui é o caso de vetores de mesma direção e mesmo sentido sendo somados. Então, tá lá o barquinho, se a correnteza... Mas pensa numa lógica, se a correnteza está indo para o mesmo lado, ela está me ajudando a andar com uma velocidade maior. Dá para entender, né? Tá. Agora, vamos falar um pouquinho da subtração de vetores, tá? Eu tenho um vetor A. A subtração de vetores, no caso de um desenho geométrico aqui, do vetor mesmo, a gente vai pensar numa perspectiva seguinte. Quando eles estão para sentidos opostos, a gente faz a subtração. Então, por quê? O A é esse vetor e o B é esse vetor. Quando eu for subtrair esses dois, significa que o B vai virar menos B, né? Lembra que o menos B é um vetor que está apontando para o outro sentido? Então, olha só. Aqui é a representação. Eu tinha o A, que tinha 4 quadradinhos, e o B, que só tinha 2. Então, o A estava para lá. E como eu fiz uma subtração, eu fiz ele virar menos B, que é o vetor do sentido contrário. Então, A menos B vai ter que pegar o A e tirar a parte do B. Então, no final, ele vai ficar um vetor resultante, que é um vetor subtração, né? Nesse caso, C, que vai corresponder à subtração de A por B. Ou seja, eu vou tirar de A o tamanho de B. E aí sobrou um Czinho aqui. Meio que isso. Então, a gente pode falar que isso também é representado por uma soma. A gente está falando de subtração, mas aqui está como soma. Mas a soma de vetores que tenham sentidos opostos é a mesma coisa que uma subtração daqueles vetores, como eu mostrei no slide anterior. O que acontece? Nesse caso, a gente vai ter vetores de mesma direção e sentidos contrários. O que significa? 180 graus. Um está indo para um lado e outro para o outro. Então, aqui, ó, o A com B são vetores que têm sentidos contrários. O A está para cima e o B está para baixo. Quando eu colocar eles para fazer a soma, o A para cima e o B para baixo, vai acontecer o mesmo caso de uma subtração, como naquele caso anterior.
Então, eu vou ter que pegar o maior vetor e eliminar a parte do menor. Então, o maior vetor, que era o B, ele tinha aqui 4 quadradinhos, né? E o vetor A tinha 3. Então, quando eu coloco o B menos o A, eu vou sobrar só um quadradinho, que é o C. Esse é o vetor soma, é o resultante entre esses dois. Então, quando eu estou falando aqui de vetores opostos, sempre eu vou trabalhar com subtração. Vamos supor que a cegonha está voando, ela tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que o vento está fazendo uma velocidade no sentido contrário. A velocidade da cegonha é para a direita e horizontal. E a velocidade do vento é para horizontal, só que é para a esquerda. Então, elas estão em sentidos completamente opostos. Então, o vento é como se estivesse fazendo a velocidade do vento está dificultando a velocidade da cegonha. Então, eu tenho que subtrair essas duas velocidades. Então, se a cegonha estava a 10 metros por segundo e o vento está, por exemplo, a 4, a velocidade resultante no final das contas aqui vai ser 10 menos 4, que vai ser 6. Então, a velocidade vai ser 6. Além do valor de 6 metros por segundo, eu tenho que dar a orientação de velocidade, de direção e sentido. Qual é a direção? A direção continua horizontal. Mas qual é o sentido? Sempre o sentido eu vou dar pelo maior vetor. No caso aqui, a velocidade da cegonha era o vetor maior. Então, ele que vai prevalecer em relação a esse. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Como o vetor B era o vetor maior, é a direção e o sentido dele que vai prevalecer, então para baixo. Então, nesse caso aqui, o sentido que vai prevalecer é para a direita. Então, a resposta seria 6 metros por segundo horizontal para a direita. Aqui também, se eu quisesse classificar essa setinha, eu poderia falar qual é o módulo dela? Uma unidade, que é um quadradinho, né? Qual é a direção? Vertical. Para onde? Para baixo. O sentido é para baixo. O último método que a gente vai ver é quando os dois vetores que eu vou trabalhar, eles estiverem em situações de perpendicularidade. O que significa? Quando um vetor faz 90 graus com o outro. Então, por exemplo, se eu juntar o A com B e quiser descobrir qual é o vetor resultante entre esses dois, o A está para cima aqui, né? E o B está para a direita. Para eu achar o resultante, eu vou ter que fechar esse formato, esse paralelogramo. Na verdade, a gente chama esse método do paralelogramo. Pode ter vários formatos de figura. Esse aqui é o formato de um tipo de paralelogramo, que no caso vai formar um triângulo, tá? Para fechar, eu pego a origem do primeiro e ligo com a extremidade do último. Tá? No caso aqui a gente só tem dois, mas se fosse um montão de vetores, sempre a extremidade, a origem, a extremidade. Quando eu faço isso, esse vetor que fecha esse desenho geométrico, né? No caso aqui o desenho que eu consigo fechar um triângulo, ele é o vetor resultante. Aqui ele chamou de C. Nesse caso aqui, onde os dois formam esse ângulo de 90 graus, o único jeito de eu achar o valor, matematicamente falando, se a gente falar vetorialmente pelo desenho, só basta eu desenhar essa seta orientada e falar que ela é a soma. Nesse caso aqui, a soma, né, o C, representa o vetor resultante de A mais B. Tá? Agora, se eu quiser descobrir qual é o valor numérico do C, para isso eu tenho que fazer Pitágoras e achar por triângulo retângulo. Qual que é? A hipotenusa, isso aqui é o C, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto A e cateto B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu vou achar o valor do C.
Observem aqui. Qual é o valor de A? Ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então, o A vale 3 ao quadrado. E o B? 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. 4 ao quadrado. Então, vai ficar C ao quadrado, 3 ao quadrado que dá 9, 4 ao quadrado que dá 16. 9 mais 16 é 25. Então, para eu achar o C, eu tenho que tirar o quadrado. Então, eu faço a raiz de 25 e acho 5. Então, esse método aqui é para achar numericamente o valor do vetor, ou seja, o módulo. Para eu ilustrar esse vetor, né, eu só preciso desenhar uma reta que feche o paralelogramo, ou seja, a figura, saindo da origem e indo até a extremidade. Se eu quisesse falar sobre a representação final desse vetor, seria um módulo de 5 unidades com direção inclinada, com sentido de direita para cima. Ok? Isso vale, né, para qualquer vetor. Se eu tiver vetores de velocidade variando aí perpendicularmente, para achar o vetor resultante, eu faço a hipotenusa, né? O resultante sempre vai ser a hipotenusa. Então, eu sempre vou trabalhar, em casos de vetores que fiquem a 90 graus, com a regra da hipotenusa. Outra coisa que a gente vai falar, e é uma das últimas, é sobre a relação que existe, que é chamada de decomposição de vetores. Quando um vetor ele é um vetor inclinado, tá? Por exemplo, esse vetor aqui é um vetor inclinado. Ele não está presente nem no eixo Y, que é o eixo vertical, nem no eixo X, que é o eixo horizontal. Então, a gente precisa decompor esse vetor para trabalhar nos eixos que a gente conhece graficamente, que é o eixo vertical e horizontal, o eixo Y e o eixo X. Como que a gente decompõe? A gente decompõe ele a partir da regra dos catetos. Sempre o vetor A, ele é uma composição dada pelo vetor AY, ou seja, o vetor A aqui no eixo Y, tá? Que é o tamanho aqui, ó. Eu pego a extremidade dele e desenho ele em Y, esse é o AY. Se eu pegar esse ponto e descer no X, o desenho da origem até esse ponto é o AX. Então, a gente tem uma decomposição de A em Y e em X. Esses dois aqui, a Y e a X, representam a decomposição do vetor A, tá? Observem o seguinte, se a gente fizer um triângulo, né, e pôr esses vetores lá, o A é o vetor, né? Esse AY é o vetor relacionado, né, à decomposição do vetor relacionado ao cateto oposto. Lembra que ele é o cateto que está em direção oposta ao ângulo. E o AX é o cateto adjacente. Então, se a gente fosse trabalhar com regras trigonométricas, não fiquem muito preocupados que eu acho que não está cobrando isso. Depois a gente pode falar com mais calma sobre isso, tá? Se a gente fosse trabalhar com regras trigonométricas, a gente podia fazer relações de seno e cosseno. Eu não sei se vocês viram em matemática, mas olha, o seno de um ângulo relacionado a um triângulo retângulo, o seno de um ângulo θ é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é AY sobre a hipotenusa, que é A. E o cosseno? O cosseno é cateto adjacente, que é o AX, sobre a hipotenusa, que é A. Então, a gente tem que o AY, que é um dos vetores da decomposição do vetor A, vai ser o A vezes o seno de θ. Só estou reescrevendo, passei esse A para cá multiplicando. Então, AY é A seno de θ. E AX é A cosseno de θ. E essas duas coisas aqui representam como a decomposição do vetor A em X e em Y. É a partir dessas montagens de equação que eu consigo descrever qual é a decomposição de A em Y e em X. Para algumas situações eu vou usar, mas não fiquem muito preocupados com isso agora, que depois a gente vai voltar e falar mais sobre isso depois. Só para dar uma introduzida.
Então, vamos ver como que a gente faz graficamente a soma de vetores, que é o primeiro tipo de exercício. Esse aqui não é o exercício em si, mas é um exemplo do primeiro tipo de exercício que tem no PET de vocês. Então, primeiro aqui, ó, a gente tem o vetor A, B e C, que tem esses formatos aqui, e é para a gente determinar. Então, vamos lá. Primeiro é para achar o resultante de A mais B. Então, eu tenho o A e tenho o B. Eu tenho que juntar sempre. Como que eu junto? Eu pego a origem junto com a extremidade, ó. Eu peguei a origem, eu desenhei o A e peguei o B, liguei ele à extremidade de A. Eu tenho esse formato aqui de A com B. Para achar a resultante, eu tenho que pegar a origem de A e ligar com a extremidade de B. Aqui, ó, esse vetor vermelho é o vetor resultante. Ele que é a resposta da soma de A mais B. E se eu quisesse caracterizá-lo, né? Eu não tenho como caracterizar numericamente módulo e intensidade. Eu só posso caracterizar ele em direção e sentido. No caso aqui, a direção seria inclinada. E qual era a outra coisa? Da direita para cima, que é o lado que ele está indicando o sentido aqui, a setinha. Outro jeito de fazer A mais B, ó, eu peguei o A e tenho que juntar o B. Lembra que o B, ou ele vai ser ligado à extremidade, ou ele vai ser ligado à origem. Se eu ligar ele na origem, ele vai ter esse formato aqui, A mais B. Aí a resultante também vai dar aqui. Observem que a resultante é exatamente igual para os dois casos. Inclinada da direita para cima. Agora, outro exemplo é de A mais C. Eu tenho A e tenho C, eu tenho que juntar os dois. Eu posso juntar pela extremidade e junto com a origem. Ó, peguei a extremidade de A junto com a origem de C. Para achar o resultante, eu vou fechar essa figura, sempre da origem para a extremidade, da origem do primeiro vetor para a extremidade do último. Esse aqui é o vetor resultante. Aqui também é a mesma, é A mais C, só que de outro jeito. Ao invés de ligar pela a origem com a extremidade, eu liguei a origem com a origem. Peguei esse vetor C e coloquei na origem de A. Eu tenho essa formação, o vetor resultante vai ser exatamente igual, tá vendo? Outro caso é A mais B mais C. Eu vou juntar todos. Ó, o A, coloquei aqui. O B, fiz a ligação do B exatamente na extremidade de A e o C na extremidade de B. Para achar o resultante, eu tenho que fechar esse polígono, no caso aqui é um polígono, né? Aí eu pego da origem do primeiro vetor à extremidade do último. Esse aqui é o vetor resultante. Observem que ele é horizontal também, né? Da direita para cima. Outro caso aqui, B menos C. O B é esse e o C é esse. Olha só, se eu pegar o B e colocar o C aqui, saindo da extremidade de B, ele seria para cá. Só que como eu quero menos C, observe, o menos C é aquele vetor oposto. Lembra que eu falei? Então, o que eu faço? Eu vou representar exatamente o mesmo tamanho de C, só que para outro sentido, ou seja, para esquerda. Então, eu desenhei aqui o menos C. Então, B menos C, para eu achar a resultante de B menos C, eu vou fechar essa figura saindo da extremidade da origem do primeiro vetor para a extremidade do último. Então, a resultante aqui, ó, de B menos C é essa linha azul, que seria inclinada para a esquerda e para baixo. Inclinada é a direção e o sentido. Esquerda para baixo. Agora, 2A mais 2B. Ó, eu tenho esse A e eu tenho B. Eu posso, por exemplo, multiplicar esse vetor por números comuns. Por exemplo, quando eu faço 2A, eu represento esse vetor pelo dobro do tamanho dele. Ó. 2A seria esse tamanho aqui. Ó. Observem que ele passa por dois quadradinhos diagonalmente. 2. Então, 2A seria 2 vezes esse tamanho. Então, aqui, ó, esse vetor todinho aqui representa o vetor 2A.
E o 2B é a mesma coisa, eu vou representar 2 vezes o tamanho dele, ó, 2B. Olha só, então 2A mais 2B. Para achar o vetor resultante, eu pego a origem do primeiro até a extremidade do segundo, do último aí. Então, quando eu fechar ele e fazer a setinha, eu tenho o vetor resultante, 2A mais 2B. Então, eu queria mostrar isso hoje, espero que tenha ajudado um pouco. A parte de vetores é um pouquinho complicadinha mesmo, mas vai indo, vocês vão pegando o jeito, tá? Um beijo para todo mundo, tchau, até o próximo.